Olá pessoal, que todos tenham um dia abençoado. Vamos lá então para o novo livro que nós vamos ler essa semana. De Pedro Bandeira, O Fantástico Mistério de Feiurinha, ilustração Avelino Guedes, da editora Moderna. É este livro aqui. Vamos conhecer um pouco mais de Pedro Bandeira, né? Pedro Bandeira nasceu em Santos em 1942 e mudou-se para São Paulo em 1961, tá? Cursou Ciências Sociais e desenvolveu diversas atividades do teatro e a publicação ao jornalismo. A partir de 1972, começou a escrever pequenas histórias para crianças. E assim, em 1983, passou a dedicar-se totalmente à literatura para crianças, tá? E adolescentes. É casado, tem 3 filhos e uma porção de netinhos, tá bom? Então vamos lá com o Fantástico Mistério de Feiurinha. Capítulo 0. Vamos lá. É difícil explicar direito como é que eu fui me meter nessa história. Naquela época eu era o autor iniciante, com muitas ideias na cabeça e poucos no papel. Observava as pessoas, os bichos e a mim mesmo, tentando entender tudo e a tudo transformar em histórias que tivessem verdade e que tivessem calor e que tivessem graça. Por isso é difícil entender como é que eu fui me meter num embrulho que nada tinha a ver com tudo o que observava. Só sei que me meti e não soube como cair fora da confusão. O engraçado é que eu me meti no meio da confusão, mas não no meio de história nenhuma. Eu me meti no fim de todas as histórias. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa se casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anõezinhos, maçãs envenenadas, sapatinhos de cristal? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim, pois fique sabendo que mesmo sem querer eu tive essa oportunidade e é isso que eu quero contar para vocês. Uma cabeça cheia de coisas boas, né? Isso que é bom. Quando aconteceu? Também é difícil responder a essa pergunta. Quando aconteceram as histórias de fadas e princesas? Olha, eu acho que todas começaram ao mesmo tempo, porque todas começam assim. Era uma vez, há muitos e muitos anos. Realmente é verdade isso, né? Está vendo? Nenhum muito a mais, nenhum muito a menos. Assim fica provado que todas as histórias começaram ao mesmo tempo. E se todas começaram ao mesmo tempo, todas terminaram também, mais ou menos, ao mesmo tempo. Não é? Pois foi justamente alguns anos depois, há muitos e muitos anos, que essa história começou, ou que todas as outras histórias recomeçaram comigo no meio. Estava eu sozinho no meu pequeno apartamento, extremamente ocupado, apontando um lápis quando, naturalmente, você sabe que os escritores, quando estão sem inspiração, sentem inadiável necessidade de apontar lápis, limpar os tipos da máquina, verificar se há papel suficiente na gaveta e etc. E ver também se a empregada deixou sobrar alguma coisa na geladeira, não é? Então, como eu ia dizendo, estava extremamente ocupado com minha literatura, quando me entrou pelo apartamento um sujeito esquisitíssimo. Vestia uma calça de malha justa sobre as pernas, um blusão largo de veludo, sapatos em ponta em um boné com uma longa pena. Parecia o Robin Hood, e suas roupas fossem verdes e não vermelhas e amarelas. O embaixador da Espanha, pensei logo. Não era Caio, o lacaio que viera para me encarregar de uma estranha missão. Agora estou novamente sozinho com a máquina de escrever na frente. Os tipos da máquina estão limpos? Os lápis estão apontados? Há papel de sobra na gaveta? E Jerusa, a velha empregada, não deixou sobrar nada na geladeira. Estou, portanto, preparado para começar a escrever a história da feiuria. Antes, porém, preciso contar a você como é que eu me meti nessa enrascada e como é que eu reconstruí a história de feiurinha. Vamos lá então. Capítulo 0,5. Era uma vez, há muitos e muitos anos, mais 25 anos, uma senhora de cabelos negros como o ébano,
onde já começaram a aparecer alguns fios brancos como a neve, bem da cor da pele dela, que também era branca como a neve. O nome da tal senhora era Branca Encantada. Nos tempos de solteira, o sobrenome dela era de Neve. Mas depois que se casou com o príncipe encantado, Dona Branca passou a usar o sobrenome do marido. Dona Branca estava com uma barriga enorme esperando seu 7º filho, para ser afilhado do 7º anãozinho, que vivia reclamando pelo fato de todos os outros anões já serem padrinhos de filhos de Dona Branca e faltar um para ser afilhado dele. Dali a uma semana ia fazer 25 anos que Dona Branca havia se casado para ser felizes para sempre. E como você sabe, quem fica 25 anos casado com a mesma pessoa faz uma baita festa para comemorar as bodas de prata. Feliz com tudo isso, Dona Branca tricotava um casaquinho de lã para o príncipezinho que ia nascer. Sozinha no grande salão de castelo, forrado de mármore cor-de-rosa de veludo vermelho. Os filhos estavam na aula de esgrima e as filhas na aula de minueto. O príncipe encantado, como sempre, estava caçando. Foi aí a grande porta do salão abriu-se e entrou Caio, o lacaio, anunciando: Alteza, senhorita Vermelho, acaba de chegar ao castelo e pede chapeuzinho? Interrompeu Dona Branca. Que ótimo, peça para ela entrar. Vamos, Caio, rápido! Amanhã a gente continua essa historinha. Tchau!